boa noite a todos. Que o amor de Jesus nos envolva os corações. Que o Dr. Bezerra esteja muito presente nessa casa, né? E esse evangelho, inclusive, tem muita sustentação de Dr. Bezerra. É um dos que investiu muitas mensagens através de Chico e de Divaldo, incentivando, né, que pudéssemos na terra implantar o evangelho no lar. A gente vai falar hoje do mecanismo, o que que se pode pedir, o que que se deve fazer, quais as consequências. Mas em primeiro plano, vamos lembrar do primeiro evangelho no lar que ocorreu na casa de Pedro, o apóstolo. Quando Jesus viu todo mundo conversando futilidade, besteira, perdendo tempo nas suas parolas, né, nas suas palavras, nas suas conversações, ele chama muito gentilmente, com muito carinho, com muito respeito, como sempre, a que todo mundo relembrasse que seria importante começar a fazer no próprio lar, que é a sementeira da sociedade do futuro, né? Que é a sementeira que a partir dali que o mundo vai se transformar. Não adianta a gente achar que o mundo vai se transformar com os políticos, porque os políticos têm uma família. Se queremos a transformação do mundo através de políticos, temos que ter filhos muito bem educados moralmente e com bases morais que não se abra a caírem em situações de tentação, né? Essa semana eu falei muito de tentação, deformando a tarefa abraçada diante da sua parcela de colaboração na sociedade humana. Então, se qualquer transformação na Terra, ela tem o seu ponto de partida na família. E Jesus, naquele momento, abre as Escrituras e, entre os seus amados ali na casa de Pedro, começa a ler sobre as leis divinas, as divinas. Porque quando ele vem, ele diz assim: eu não vim derrubar as leis, eu vim promulgá-las, eu vim fazer cumpri-las. E ele faz um abismo entre duas leis, que eram as leis humanas, né? As de Moisés eram basicamente humanas para poder educar um povo ainda muito primitivo, ainda muito politeísta, e as leis divinas que são imutáveis, como os 10 mandamentos que são válidos até hoje. Então, naquele momento, Jesus abre um portal de esperança para a humanidade e um ensino que, a partir do que nós fazemos no nosso lar, como coletivo pequeno, né? E vindo para nós como indivíduos, é que nós mudaremos o futuro da humanidade. Então, a gente tem que sempre lembrar que o problema da humanidade não é coletivo. Isso é estranho a gente pensar. Uma vez, Divaldo falou assim: nós não temos um problema coletivo, nós temos um problema individual. Ou seja, cada indivíduo é responsável pela sua autoconscientização, pela sua mudança, e ele é uma célula. Quando todas as células desse organismo social chamado humanidade se recuperarem com o próprio esforço, traçando um futuro de bênçãos para aqueles que estão ligados a ela, o mundo vai mudar. Então, o chamado é esse. Por isso, o Evangelho no Lar é um desses mecanismos que nos ajuda a não sair da rota. Então, vamos adiante e vendo o que a gente poderia. Vou aqui na setinha. Hoje, juntos, estudar, né? Deixa eu ver. Aqui, aqui. Nós vemos aqui, se um homem é a partícula divina da coletividade, o lar é a célula sagrada de todo o edifício da civilização, né? Então, o mundo pode estar totalmente conturbado, mas o ser humano, tendo um lar de segurança, de amor, de formação moral, ele será aquele esteio do futuro que saberá defender princípios que levarão a uma reformulação de muitas pessoas ligadas a ele. Principalmente que nós somos multiplicadores. Todo ser humano é um multiplicador de ideias e de ideais, né? Agora a gente tem que saber qual é o ideal que a gente quer abraçar.
Quais são as ideias que nós queremos ter nas nossas existências? Então, a partir de nós, a partir de mim, a partir de você, de você, de você, o mundo vai mudar. Mas esse processo, ele é lento, porque até que toda a humanidade terrestre se reformule, até que toda a humanidade terrestre se coloque a caminho da justiça, do amor e da caridade, a gente está passando por diversas fases, diversas transições, e uma que nós estamos atravessando agora é uma das mais importantes, porque já estamos num mundo civilizado e com a nossa ciência um tanto quanto adiantada, infelizmente muito mais em direção a armamentos, né? a poderio, do que realmente a utilização dessa ciência numa inteligência com uma inteligência moralizada, onde o ser humano vai construir um mundo melhor. Mas tem muita gente trabalhando para isso e nada está perdido, porque nós temos um mestre, um guia que está cuidando para que a gente não se perca. E trazendo de fora para cá, importando para a Terra, espíritos de escola para nos ajudar. Os espíritos dos pais não exercem influência sobre os dos filhos após o nascimento destes? Nós recebemos os nossos filhos conforme eles desencarnarem em outra vida. Eles fazem suas vivências no tempo que a gente chama erraticidade, que é o intertempo, né? É entre a saída de uma encarnação e a volta para uma próxima encarnação, né? Reencarnando para viver mais uma experiência espiritual da sua evolução. E nesse intermédio, esse ser também no mundo espiritual pode ter querido progredir, porque o progresso ele existe nos dois mundos. Quando a gente vai para o mundo espiritual durante a noite, a gente estuda, a gente trabalha. Outros não, outros vão para a farra, para a orgia, vão fazer o que quiser com o seu espírito. E nós temos as nossas tendências, que temos que sempre buscar lutar contra as más tendências e implantar em nós outros tipos de rotina, de hábitos que sejam saudáveis, salutares para a nossa paz e para a paz daqueles que convivem conosco. Então, a influência que nós vamos exercer sobre os nossos filhos, ela é vital, né? Se é uma influência boa, para um futuro de alegria, tanto para os pais como recompensa de ver que seu filho vai sair melhor do que quando chegou nessa encarnação e que nós participamos desse momento evolutivo daquele ser ou daqueles seres, e nós temos essa responsabilidade diante de Deus como coeducadores, né? Corretores também, de observarmos quem é você que Deus mandou para mim, porque nossos filhos não são nossos filhos, né? Eles são filhos de Deus, são filhos da vida, da ânsia da vida por si mesma, segundo Khalil Gibran, né? E nós somos, e Deus é o arqueiro sagrado, né? Que como flecha solta aquele filho, né? Aquela linha, aquela linha que vai puxar essa seta que é acertar. Mas no fundo, nossos filhos são filhos de Deus e eles nos está dando uma grave responsabilidade em relação àquelas pessoas reencarnantes para a gente ajudar nos seus, no seu, na sua reeducação. Por isso, de 0 a 7 anos, a gente tem um tempo bastante curto para investir naquele espírito que nos chegou nos braços através da maternidade, da paternidade biológica ou da adoção. Porque o filho adotivo também é nosso filho. Inevitavelmente é um espírito ligado à nossa história e que nós devemos a ele tanto quanto a um filho biológico, as atenções, a abnegação, o amor, a educação e tudo de bom que um pai e uma mãe pode dar em termos de paternidade e maternidade. Sim, exercem muita influência e, pois já dissemos, os espíritos devem concorrer para o progresso recíproco. Pois bem, os espíritos dos pais têm a missão de desenvolver os dos filhos pela educação. Isso é para eles uma tarefa. Se nelas falharem, serão culpados. E eu botei essa foto porque nós estamos passando uma crise humanitária, né? Uma crise muito grave
da falta de atenção para com os filhos, devido a gente ter aparelhos muito acessíveis na mão, que nos tiram o foco. E esse foco que a gente, na hora que está perto de uma criança, ele é vital para que ela se sinta fazendo parte da nossa existência, para que criem elos de afeto e de respeito, e para que eles saibam que eles têm com quem contar. Quando a gente tira esse foco dos nossos filhos, porque estamos pensando em outras coisas, de repente nós não os educamos, não os criamos. Eles se criam sozinhos. E aí as influências perniciosas serão muito mais fáceis de atingir os seus objetivos nesses seres que não recebem dos pais o ideal contato, o ideal respeito até, né? Porque a criança ela chega assim para falar com a gente. Eu nunca vou esquecer, eu passei uma situação assim com meu filho quando ele era pequeno, ele não tinha ainda telefone celular, era telefone normal, daquele grandão, né? Com roda assim ainda. Não, eu acho que já não era com roda, não, já era com botão assim de apertar. E eu estava no telefone, papapá, 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 ele chegou, mãe, mãe, mãe. Filho, pera, filho. Mãe, mãe, mãe. Gente, sabe o que que ele fez? Ele falou, ah, deu as costas e foi embora. Aí eu parei de telefonar e toda vez que ele faz uma coisa errada nessa existência, eu lembro a culpa. Ah, será que eu fiz outras vezes e não notei? Naquela hora eu notei porque ele fez um gesto de que desistiu. Eu desisti da minha mãe porque ela não tem aquele momento para me dar atenção. Então, toda vez que eu tenho uma crise, que eu vejo ele passar por determinadas situações, o menorzinho, eu fico assim, ai meu Deus, eu lembro daquilo. E eu fiquei pensando, será que eu rompi em alguma... A gente, mãe é um poço de culpa, né? Mãe e pai, né? Mas mais a mãe, eu vou dizer a verdade, a mãe. Porque como nós ficamos com eles mais tempo que os pais em geral, toda regra tem exceção, nós nos sentimos muito culpados pelas quedas dos nossos filhos. Porque a gente tem aquela pretensão de acertar sempre, de que o resultado vai ser sempre excelente, né? E cada filho tem um tempo, cada filho tem um espírito com suas necessidades próprias, mas nós temos o dever de investir o melhor que a gente tem para dar para eles, né? Parece até que não estou falando de evangelho no lar, mas é evangelho no lar. A melhor escola ainda é o lar, onde a criatura deve receber as bases do sentimento e do caráter. Psicografia de Francisco Cândido Xavier no livro Consolador. Ali é que, agora sendo avó, eu acho que a gente já devia ter filho com essa idade. Eu acho assim, por que que Deus faz isso com a criatura humana? Porque agora eu estou tão pronta para ser mãe, eu observo que a criatura copia tudo. Os nossos trejeitos, os nossos movimentos, as nossas caretas. Quando você vê, é uma pequena amostra do que você é, mas com os filhos a gente não nota isso. E outra coisa, a gente estava muito menos preparados para sermos pais, mas ninguém deu receita. Na minha geração, agora vocês têm um outro tempo. Agora vocês vão na internet, vocês baixam Piaget, vocês baixam Montessori, vocês vão pesquisar, vocês podem estudar tão facilmente tantas formas educativas, né? De levar uma criatura humana a se autodesenvolver. Porque não somos nós que metemos coisas na vida dos nossos filhos, são eles que descobrem deles mesmos as coisas que ele tem potencialidade de fazer. Isso sabe muito bem também os pais que têm crianças com limitações, todos os tipos de limitações. E quando uma criança tem limitação, a gente também tem culpa. Eu acompanhei uma vez, muitos anos atrás, em Salvador, um casal que sofria muito, porque a filhinha tinha uma doença degenerativa. Eles sabiam que aos 7 anos, no máximo, ela ia desencarnar. E eles choravam, eles sofriam, porque eles sentiam que eles eram culpados daquilo. E aí, de repente, vem o Espiritismo e diz: não é uma questão de culpa. Você simplesmente está se colocando como um grande ponto de apoio para esse espírito necessitado ter um pai e uma mãe que ama e que educa, e que cuida, que dá saúde dentro das suas limitações, para que aquela alma consiga passar por sua expiação.
Porque é uma expiação tanto para o filho e para os pais. Pode ser expiação ou prova, nem sempre necessariamente é uma expiação. Quantos pais não tem nada a ver com o problema daquele espírito que está reencarnando, que são apenas heróis abraçando uma grande oportunidade de servir, né? Inclusive tem encarnações desse tipo que são emergenciais. Não conseguem nos pais que tinham que ser, um outro diz, pode mandar que eu ajudo. E aí tem aquele filho com aquela limitação, com aquela necessidade, né? Então, cada um tem o pai e a mãe que merece. E, acima de tudo, os ideais, por piores que sejam, né? Então, vamos lá. Acende o sol do evangelho em tua casa, reúne-te com os teus para orar, e jamais triunfarão trevas em teu lar, em tua família, em teu coração. Por que o evangelho no lar? Porque nós vivemos uma vida agitada. Poucos de nós param durante a correria para ter aquele momento de introspecção, de se lembrar do Cristo mesmo, assim, de uma forma bem especial. A gente sempre faz coisas assim, em base de correria, estou falando do meu jeito, viu? Porque eu vejo da minha vida, da minha existência, e vejo que a coletividade está muito parecida, né? Então, o evangelho no lar, para mim, é vital. No dia, na semana que eu não posso fazer, eu não sou mais a mesma pessoa. Me falta algo. Fica um vácuo. Algo tá, não foi, eu tenho que fazer de qualquer forma, mesmo que não foi na quarta-feira, 9 horas da noite, eu tenho que fazer esse evangelho para me preencher. Porque é aquele momento em que a gente prepara a nossa casa de uma forma muito especial para receber Jesus. Ah, mas Jesus não está com a gente todo dia? Tá, mas nem sempre a gente está com ele, né? Então, aquela necessidade de a gente estar com ele. Falar, olha, hoje vem aqui, você é bem-vindo. A gente dá as boas-vindas não só a Jesus, porque quando se instala com perseverança o evangelho no lar, você faz todas as semanas. Gente, a semana tem 7 dias de 24 horas. O evangelho no lar leva meia hora desses 7 dias. Meia hora. Ou seja, é algo que a gente deve tornar um hábito. Todo mundo tira as horas de dormir, o hábito de escovar os dentes, se alimentar, e por que não meia hora por semana com disciplina? O maior problema das pessoas de instalar o evangelho no lar é que elas não têm a perseverança de vencer aquela data, aquele compromisso, aquela hora, em relação a compromissos que poderiam ser evitáveis. Então, a gente pode ver que a gente sempre pode evitar um compromisso no dia, na noite ou no dia. A gente arruma um dia, uma hora que a gente saiba, estaremos sempre ali na nossa casa. E de preferência quando aqueles que vivem conosco também estejam. A gente só não deve obrigar e transformar o dia do evangelho em um motivo de discussão, né? Mas, por exemplo, eu tenho um filho ateu, mas ele faz evangelho com a gente toda quarta-feira. Não falha. Essa semana mesmo ele só falou, mãe, não fala dessa vez dos meus problemas. Eu falei, não se preocupa, filha, é um erro que não pode acontecer. Porque a gente começa a fazer o evangelho lá, vai andando, mas quando a gente vê, a gente está tocando no calcanhar de aqueles da pessoa, né? Mas já é uma grande vitória um ateu participar como rotina do evangelho no lar. Ele para o que ele está fazendo com os colegas no computador e senta com a gente para ouvir, né? Então, eu agradeço pelo menos isso a Jesus, que eu espero que metade do que a gente está falando ali, um quinto entre na alma dele já está bom, né? Mas ele é um menino muito bom mesmo. Só que é ateu, né? Declarado ateu. Então, a gente deixa ele ser ateu enquanto ele quer, e um dia, assim como todos nós, ele vai encontrar Jesus. Ele vai entender isso tudo que a gente está ensinando e que ele diz: mãe, eu escuto, mas eu respeito porque é a sua religião, mas eu não acredito em nada disso. Está lá toda quarta-feira. Então, tá. Deus é grande. Qual a finalidade desse evangelho? Primeiro, ela faz muito. Aquele momento do evangelho, onde a gente pergunta quem quer fazer. Quando a gente consegue instalar desde criancinha, porque muitas pessoas se tornam espíritas, os filhos já estão
em outra idade, né? Mas quando a gente consegue instalar esse evangelho, quando eles são crianças, é a maior bênção da nossa existência. Porque o lar, eu tive a bênção de os espíritos me desdobrarem uma vez em sono, e eles me levaram para ver como era a parede do nosso prédio onde eu morava, eu e a Valda. E escorria assim como aquele papel, sabe aquele papel que flutuou assim, transparente, que brilha em várias cores ao mesmo tempo? Isso aí não é à toa não, viu, gente? Porque tem bastante coisa no mundo espiritual que é parecido. Então tinha uma aura como se escorresse uma aguinha em volta de todo o prédio, sabe? E era o prédio inteiro, era só nós duas fazendo. E depois que a gente estuda, a gente vê que a gente não beneficia somente a casa onde está sendo feito o evangelho, mas toda a vizinhança. E naquele dia eu vi isso. Eu passei também outra experiência na casa que eu moro hoje, que a gente faz o evangelho no lar sempre, toda semana, né? E os espíritos me desdobraram num dia que estava tendo uma tempestade espiritual e me deixaram ver, né? Era como se tudo arrebentado voasse a quilômetros e quilômetros de velocidade, uma velocidade muito alta, e em volta da nossa casa tinha como se fosse um vidro, uma abóboda. Então você está aqui toda protegida, você não escuta, eu só escuta assim, porque batia naquela proteção, e aquelas coisas horríveis passando, né? São tempestades espirituais, mas que não atingem os lares que estão harmonizados pela presença de Jesus e pela disciplina do Evangelho no lar. Nós vivemos num mundo psíquico, nós vivemos em constante ligação com o mundo psíquico, o mundo espiritual. Nós vivemos em dois mundos, inevitavelmente. Então, a gente tem que saber trabalhar a nossa parte para a gente ter uma sanidade espiritual nessa terra de provas e expiações, né? E o Evangelho no lar é isso que vai nos proporcionar a termos essa paz, essa resistência, inspiração para resolver os nossos problemas. Quem não tem problema aqui, por favor, levanta a mão, né? Nossas emoções que às vezes se descontrolam, os nossos problemas de saúde que às vezes nos visitam. Então, o Evangelho no lar é um sustento muito grande para todas as criaturas humanas. Eu acho que eu não vou conseguir chegar. Azul. O Evangelho nos conduz ao aprimoramento moral, por quê? Porque a gente o estuda. Primeiro a gente vai estudar, é a teoria, e depois é da nossa obrigação praticar. Até o momento que nós podemos dizer assim, seremos páginas vivas do Evangelho de Jesus, porque a gente vai estar exercitando aquilo que a gente leu. Ontem eu tive uma pessoa virou assim para mim, nossa, meu marido me disse que depois que eu comecei a ir para o Espiritismo, realmente está vindo uma grande mudança, porque ela tem uma posição boa e estava num restaurante no alto de uma montanha, e o rapaz disse assim, ah, desculpa, mas vai levar umas 2 horas para vocês receberem um prato que vocês querem, porque o restaurante está cheio. Aí ela olhou assim e falou assim, ai, 2 horas? Aí um senhor que estava do lado, bem simpático, né? Ele falou assim, e aproveita, se quiser esperar, se não quiser esperar, não vai fazer falta. E ela olhou para ele, ela ia. Aí ela lembrou do Evangelho, não, amabilidade, doçura, né? Então ela não deu uma resposta bem chata para aquele senhor. E o marido notou, porque ele conhece o pavio da mulher que ele tem, né? Ele falou assim: ok, continue indo, olha só, né? Mas é isso, a gente vai reeducando as nossas manias, né? As nossas reações. E eu ainda brinquei com ela, olha, ainda mais agora, você já deu um salto quântico. Da próxima que acontecer, você fala assim, para mim vai ser um prazer esperar aqui 2 horas do lado de um rapaz tão bonito, tão simpático que nem o senhor, viu? Aí desmonta, arruma um amigo. Porque se a gente responder, o que que a gente vai arrumar? Um inimigo, uma energia ruim que vai chegar na gente, porque ele está sofrendo. Uma pessoa dura, incrustada, antipática, ela está em sofrimento, né? Quem é que aguenta gente chata? Agora a gente tem que ter cuidado para o chato não sermos nós, né? Então,
É o autoconhecimento. Despertar e acentuar nos familiares o sentimento de fraternidade. Naquele dia a gente toca em assuntos da nossa vida doméstica. A vida doméstica, ela reflete em tudo na nossa existência, né? E é muito normal que se descarregue o trabalho nas costas de um e que os outros só fiquem ali se aproveitando. Claro que tem famílias que sabem muito bem educar desde pequenininhos os filhos num sistema de colaboração feliz, não forçado. E outros não têm. Então, naquele momento que a gente tem a oportunidade, a gente fala de quanto foi, que legal que você fez essa cozinha para mim, meu filho, minha filha, foi tão bom ver que você arrumou sua cama, porque a briga, ela não educa, ela faz a pessoa ter mais raiva de fazer aquilo que ela deveria como uma obrigação. Que bom, filho, que você acordou hoje na hora certa. Nossa, eu fiquei super estou orgulhosa de você, que você nem precisou te chamar e você acordou. Quer dizer, aquele sistema é mais flexível e benéfico, que não é uma ordenação, e sim uma educação, né? Tirar de dentro do ser. E a fraternidade, ela vai ser ali desenvolvida também, porque muitos temas do Evangelho tocam nesse ponto, né? É dando que se recebe, é amando que se é amado. Então, tudo que for possível naquele dia a gente tocar, que foi um resultado bom da experiência cotidiana, a criança ela vai gravar. E é interessante quando você faz um elogio para uma criança, ela quer logo fazer aquilo que você elogiou de novo, né? Para mostrar para você, ó, aqui eu gosto de fazer, vou fazer, vou continuar fazendo. Higienizar o lar por pensamentos e sentimentos elevados e favorecer a influência dos mensageiros do bem. O que acontece quando a gente vai sentar naquela hora? Eu marco 9 horas, eu sento, em ponto, bem neurótica, né? Que nem soldado. Aí 9 horas a gente senta, já se abrem portais, porque não vêm somente os nossos protetores espirituais. Eles trazem uma multidão de espíritos só para ouvir, e não importa o idioma, é traduzido no mundo espiritual. Porque o pensamento em ondas, ele é decodificado. A palavra em ondas, ela é decodificada porque é um pensamento exteriorizado, é uma leitura feita. E se nossos sentimentos acolhem aqueles espíritos que chegam na nossa casa, que vêm apenas porque é uma oportunidade de algum lugar onde está ligada essa vibração deles, de ouvirem o evangelho e se beneficiarem desse evangelho. Mas vem também os inimigos do nosso lar. E naquele momento, quando a gente começa, a primeira coisa que eu peço a Jesus, acolhe, Jesus, em teu manto de amor, os nossos inimigos espirituais, que eles possam ser atendidos, que eles possam ter a bênção do exercício de nos perdoar, de se libertar dessa mazela horrível que é a vingança, que é a perseguição, que é insuflar em várias cabeças coisas contra nós, para que nós sejamos infelizes. E aí nós quebramos esse laço, por isso que Jesus diz: orai e vigiai. Orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque a oração, ela emite ondas. E essas ondas que são benéficas para nós, cortam, impedem, criam uma barreira vibratória na nossa existência contra ondas mentais mais baixas. Por isso que nós temos que elevar a nossa. Os espíritos superiores vibram em altíssima frequência. Nós ainda estamos naquela frequência assim de rádio caipira, né? A gente tem que melhorar a nossa frequência, aumentar a nossa frequência, e a oração, a leitura do evangelho, os nossos sentimentos trabalhados assim de vencer a nós mesmos, facultam essa possibilidade. Ou seja, nós muitas vezes não nos livramos dos nossos obsessores. Eles continuam na mesma posição, mas nós não. Então, eles não conseguem nos atingir como atingiriam no passado, antes de um evangelho. Ninguém pode pensar em ser um trabalhador de uma casa espírita sem fazer evangelho no lar. Trabalhar numa reunião mediúnica, ainda mais, nem pensar.
Nós vamos estar confrontando espíritos que perseguem pessoas que vêm na casa. Nós temos que nos proteger. O policial pega uma arma, um escudo, um spray de pimenta. Nós temos o evangelho no lar. Porque quando nós fazemos o evangelho no lar, recebemos a proteção divina. Nós temos a ação caritativa, que também nos vai ser usada como escudo. A fé, o amor, a justiça e a caridade são aqueles postulados, aquelas virtudes que a gente tem que desenvolver para que nós tenhamos condições morais de trabalharmos numa reunião mediúnica, que seja uma reunião que tenha um progresso, que tenha um desenvolvimento, que seja frutífera, né? Porque as reuniões elas são ou frívolas, ou elas são experimentais, ou elas são três tipos, instrutivas. As nossas são instrutivas, mas elas têm que se desenvolver. Elas não podem ficar estagnadas. Então, elas vão, os espíritos, quanto mais eles confiam naquele grupo de médiuns, de assistentes, de doutrinadores, mais eles podem trazer espíritos em condições bem graves para serem tratados naquele lugar, né? Com a proteção de Jesus. Então, nós não temos o que temer, mas temos muito o que fazer, principalmente na área do desenvolvimento da confiança e da fé em relação a Jesus e da proteção que ele nos dá. Não temos nada que temer, mas o Evangelho é o nosso escudo. Desde que não sejam só palavras ocas, que sejam palavras que a gente preste bem atenção e delas a gente tire uma lição para trazer para a vida diária. Aumentar o amparo necessário diante das dificuldades materiais e espirituais. Às vezes a gente está cheio de problema financeiro, às vezes desespera. Faz um evangelho no lar, eureka, cai uma ficha. Aí aquele trabalho que não estava suficientemente bom, que se ganhava não tão bem, arruma-se outro. E as coisas vão encontrando, vão fluindo, sabe? Não fica estagnada, né? Não cria limo a dor no ser humano. Então, o Evangelho no Lar cria essa possibilidade da gente até, de repente, ficar surpreso com o que acontece. A gente tinha tanto problema, de repente os problemas começam a diluir. A família era conturbada, era desorganizada, era frenética, todo mundo brigava com todo mundo, começa a fluir, né? Alguém começa a mudar. E aquele que está fazendo o evangelho é o mais responsável. As mudanças começam com a gente. Toda vez que a gente se fixa no outro para haver mudanças dentro da casa, não haverá. Nós temos que mudar. Porque o outro, por mais complexo que seja, por mais irritadiço que seja, por mais. Todo mundo fala que o outro é que é difícil, né? É o outro que é difícil, porque o outro é isso, porque ele é isso, porque ela é aquilo. Mas na realidade, nós não vamos mudá-lo ou mudá-la. Nós temos que mudar. Porque alguma coisa a gente está deixando de aprender. Quando Jesus fala, bem-aventurados os pobres de espírito, ele convida a sermos humildes aprendendo. O pobre de espírito, eu achei tão linda essa frase que eu li essa semana no estudo, que o pobre de espírito é aquela pessoa aberta a aprender com tudo. Tem gente que não quer nem que a gente dê um palpite, que já se sente ofendida porque está humilhando, né? Então, o pobre de espírito é aquela pessoa aberta a aprender tudo. Então, na família, nesse ajuntamento de seres humanos, é onde a gente vai começar, primeiro, a praticar os primeiros exercícios de vencer o egoísmo, porque não estamos vivendo sozinhos, né? A pessoa sozinha, isolada, ela não tem tanta chance de trabalhar o próprio egoísmo. Quando se juntam duas pessoas, aí começa o grande desafio, porque nós somos egoístas de princípio. Está na natureza humana. Agora, trabalhar esse egoísmo e transformar esse egoísmo em amor, em parceria, em eu quero o melhor para você. Quando que um casal dá certo? Quando um quer o melhor para o outro. Como que a gente não vai querer estar com uma pessoa dessa, né? Que nos apoia em tudo, que quer o melhor para nós e que nos deixa livres, sem medos, né? Porque o ciúme é uma corrente que se arrasta, meu Deus. Você conviver com uma pessoa ciumenta é horrível. Melhor nem. Se está namorando com alguém ciumento, não casou ainda, por favor, muda a estação para poder ter chance
de ser feliz, porque ninguém é feliz assim. A liberdade no relacionamento, ela é o que mais prende uma pessoa na outra, né? Isso a gente tem que ter na consciência. Ai, eu não sei onde é que eu vejo. Ai, tá. Manter operantes os princípios da vigilância e da oração. Então, no Evangelho, a gente vive recordando, né? Às vezes a gente lê a mesma página, às vezes, várias semanas a gente fala, tá viciado o Evangelho. Então, a gente muda de página na próxima. Mas quando a gente vê 2, 3 vezes a mesma mensagem, a gente vê aqui que a gente está querendo fazer uma manutenção daquelas ideias, né? A gente quer entronizar aquilo para aprender inconsciente mesmo, mesmo quando a gente abre a revelia, o evangelho em várias vezes na mesma página. A vigilância e a oração são exercícios que devem ser feitos de forma bastante consciente, porque nós não prestamos atenção aonde a nossa mente vai. Nossa mente é como um balão, toda hora ela vai para um lugar. Nós não paramos de pensar. Então, e agora com o excesso das informações que a gente vive bombardeados, né? A nossa mente ela tem mais facilidade ainda de desfocar. Então a gente tem que ter vigilância focando. Esse pensamento não é meu. Eu não quero isso ruim. Quando é uma coisa ruim, má, que passa na nossa mente. Ok? Chegou aqui, me despeço, não quero mais pensar nisso. Né? E substitui o pensamento malsão, mas muitas vezes sem uma prece não é possível, porque todos nós diariamente somos tentados por pensamentos que não são nossos. A gente engancha um pensamentinho aí que está no ar, a nossa estação de rádio sem querer vai para onde não deve, eles puxam, né? Para ver se a gente se irrita, se a gente pensa mal de um, se a gente fica com uma má vontade para outro, e assim vai. Nós temos que ter bastante vigilância e essa rotina de evangelho no lar também não pode ser feita de má vontade. A gente tem que saber, às vezes a gente está cansado, nós somos humanos, né? Mas vamos fazer assim mesmo. E depois, quando você acaba de fazer, está todo mundo que. Às vezes a gente leva 15 minutos lendo o Evangelho, mais 10 conversando, quando a gente vê, se estende. E está todo mundo depois super bem. O cansaço foi embora, e a gente pode dar continuidade. E ainda mais incitar um filho, convidar um filho para um ato de caridade, falar sobre o bem que uma pessoa é capaz de desenvolver, falar o bem que ele pode fazer dentro daquele grupo de amigos com que eles convivem, né? Eu sempre digo para os jovens da evangelização, vocês podem salvar vidas. Aprendam a salvar vidas. Vocês têm que aprender a perceber o ser humano. De repente, um amigo do meu filho se suicidou. Se suicidou do nada. E ninguém sabe o porquê. E deixa uma carta dizendo para o pai e para a mãe que é para um mundo melhor. Quer dizer, total ignorância do mundo espiritual. Então, nós temos obrigação de difundir para a criatura humana, nos âmbitos da nossa convivência, pode ser, não é que você vai ficar doutrinando as pessoas, mas diga para as pessoas, você é um ser imortal. Você é imortal. Então a pessoa começa a levar aquilo para dentro da cabeça. Olha, seu corpo morre, sua alma não. Né? Então, isso tudo são princípios que vão devagarzinho chegando. Se a pessoa quiser saber mais, a gente conversa. Se a pessoa não quer saber mais, pelo menos a gente não deixou de avisar. Né? Porque na hora que morre, eles lembram. Eu passei por duas situações. Uma foi uma amiga do meu marido, engenheira da empresa, que ele trabalhou antigamente, e ele ficou assim: será que eu falo para ele? Ele não é espírita de verdade, frequentador, e nada, mas ele está no Evangelho, a gente conversa muito. Ele fala assim que não acredita em nada. Mas quando a amiga ficou doente de câncer, muito grave, ele falou: será que eu falo para ela? Eu falei: fale, é seu dever. E é incrível que ele teve coragem, marcou, foi na casa dela e falou para ela que ela não iria morrer. Ela ficou super feliz. Ela ficou super feliz. Ela era russa, entendeu? Russa. Então, assim, aquelas pessoas frias que não acreditam em nada, mas de repente trouxe uma alegria para ela. E Humberto de Campos, né, irmão X, tem uma crônica que fala de um amigo espírita que no ambiente de trabalho, eu inclusive usei isso para incentivar ele a fazer, que
Ah, o amigo ficou doente também, sabia que ia morrer, mas o rapaz que era espírita falou, não, ele tem outra religião, não vou fazer isso com ele, falar essas coisas de espiritismo. E o senhor morreu, né? Morreu. Depois esse amigo espírita morre e foi propiciado o encontro com eles. E o amigo desencarnado, que ele poderia ter ajudado, ele disse assim: por que que você não me disse que a vida continua? Teria me poupado muito sofrimento. Eu teria me preparado muito melhor, porque eu pensei que eu ia morrer e ia apagar a luz e puf, acabou. Já era. Mas não. Eu passei por um processo muito difícil, relutante, sem saber o que que era aquilo, se eu estava vivo, se eu estava morto, se eu estava sonhando, se eu estava em pesadelo, se eu estava em coma. Então, nós temos o dever, sim, de levar essa mensagem de imortalidade para todos aqueles. Mesmo que a pessoa não queira ouvir, a gente fala com sutileza, com carinho, mas não insiste, não force. Mas está dado o recado. Aí não vai mais, não. Ah, agora. Não vos contenteis em pedir o que Deus vos impedir a Deus que vos ajude. Ajudai-vos a vós mesmos, porque assim provareis a sinceridade de vossas preces. É uma mania de ser humano, Deus vai me ajudar. Né? Vocês conhecem aquele conto lá daquele cara que estava na enchente no alto do telhado, todo mundo conhece. Ele está no telhado e Deus vai me ajudar. Passa um bombeiro, vamos, moço, desce. Não, estou esperando que Deus vai me ajudar. Passa, a água vai subindo, passa um homem no barco, moço, vem no barco que eu vou te levar. Passa um helicóptero, ele diz, até que morre. Aí Deus pergunta para ele, o que que aconteceu, rapaz? Oh, meu Deus, Senhor, fiquei lhe esperando lá para me ajudar. Ele falou assim: você não viu que eu fui lá 3 vezes e você não quis a minha ajuda, né? Então, Deus age através de outras pessoas. Deus age através de situações. E nós somos os construtores da nossa felicidade. Não existe comodismo na evolução humana. Quem quiser evoluir e pensar que é assim, é tudo tranquilinho, não é não. Tem que ralar. É difícil. Tem que haver muito esforço. Por isso que a palavra esforço dentro do espiritismo, ela tem que ser encravada na nossa consciência. Porque ninguém é santo. Ninguém vai ser aqui santo numa. Ninguém aqui é Paulo de Tarso para virar de bandido para santo numa encarnação. Pode acontecer. De repente a gente toma um susto, né? Mas o que acontece é que nós devemos ver. Perdi o fio da moeda. Perdi o fio da moeda. Desligou o telefone. Então, nós não somos santos, não vamos nos santificar apenas uma encarnação, mas o resultado do nosso futuro, o resultado de vencermos as nossas provas, vem com a ajuda de Deus que a gente busca. Muita gente diz assim: eu não preciso pedir nada para Deus, porque Deus sabe que eu preciso. Mas pedir é um ato de humildade, segundo os Espíritos. Nós temos o direito de pedir para nós tudo, até uma melhora material, uma melhora espiritual, uma melhora de saúde. Podemos pedir tudo, porque temos que bater para a porta se abrir, temos que buscar para encontrar. Né? E bater e buscar é um ato de humildade. Isso já nos ajuda a resolver um pouco o problema que a gente está atravessando. Né? Engraçado. Elevar o padrão vibratório dos componentes do lar. O evangelho não é uma coisa que tem que ser um troço sério, horrível, que todo mundo você vai ser isso, você tem que acreditar em Deus, você é isso, você... Não, a gente vai estar feliz de estar ali, fazendo uma coisa leve, todo mundo sair dali feliz, sentindo o propósito do que a gente orou, do que a gente aprendeu, sem cobrar nada de ninguém, porque quem cobra coisa dos outros é infeliz e faz os outros infelizes. Não, não tem coisa pior do que cobrança, né? A gente tem que cobrar da gente, né? Olha, toma esse rédeo. Lembrei o que era que caiu o fio. Era o esforço. O esforço é a base do progresso. Deus, Jesus e os espíritos, né, que nos trouxeram o Consolador, eles não pediram santidade para a gente de forma nenhuma em uma existência.
e sim o esforço. Porque reconhece-se o verdadeiro espírita não por ser santo, que não é, não tem, mas pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Mas como a gente vai dominar uma má tendência se a gente nem conhece elas, né? Então a gente tem que conhecer qual é a minha má tendência. Presta atenção, que você vai ficar surpreso. Então vamos aumentar aí a nossa vibração de alegria. Alegria, gente, é algo tão importante para a vida. E a gente perde ela muito facilmente. A gente tem que sempre se reconectar com a alegria. Se você gosta de samba, bota um samba, dança, agradece a Deus, fica na sua casa feliz. Isso não estou falando na hora do evangelho, hein? A hora do evangelho é a hora de aprender, de introspecção, mas o que te traz alegria? Se é algo bom, e não podemos sair do ramo da inocência. É boa a inocência. Então não usa letras horríveis de músicas para ouvir. Veja se aquela música que você está ouvindo alegre e feliz, ela está te trazendo uma vibração boa, alegre e feliz, né? Selecione o que você vai colocar dentro da sua mente e do seu coração, para que não sejamos portas abertas de ladrões que entram, furtam e depois vai fazer muita falta a nossa saúde mental, a nossa saúde emocional, porque eles estão instalados lá dentro, né? Agora eu tenho que perder essa mania do né. Como fazer evangelho no lar? A gente arruma um cantinho da casa, em geral a gente faz na sala, na cozinha, ou onde tem uma mesa, né? Onde no local onde a gente come. Naquele dia a gente vai receber uma visita. Então a gente dá uma arrumada naquele ambiente, deixa limpinho, deixa bonito. Então você bota aquela jarra porque Jesus vai te visitar. Não porque ele não vem sempre, mas naquele dia, como você chamou especialmente, ele vem. Ele e os seus benfeitores. Os benfeitores que vêm em nome de Jesus, né? Quem falou o quê? Os benfeitores que... Tem alguém falando. Os benfeitores que vêm em nome de Jesus nos atender, né? Ah, pode ser isso. Está acontecendo isso direto também no SEAC. Não sei por quê. O rosto ele cai, né? O rosto cai, alguma coisa assim. Tem caído direto. E não é Zoom, é o outro que também está acontecendo. Então, arruma-se a mesa, convida-se, né? Quando são crianças, a gente tem que ver que a gente não vai ler um evangelho segundo o Espiritismo para uma criança que não vai entender nada. A gente vai tentar fazer lúdico com elas, né? Tem um dia especial para fazer lúdico. E a gente está formulando, inclusive, um material para isso. Como fazer evangelho com criança em forma de brincadeira, né? De uma forma que ela vai captar os ensinamentos, mas não vai ficar lá ouvindo leitura de um texto que ela, em 5 minutos, já se desligou. E a gente deve ter o Evangelho segundo o Espiritismo em mãos, a água para fluidificar ou magnetizar, como a gente costuma dizer, fluidificada, a água ela está magnetizada, e livros de leituras, temas edificantes, obrigada, de temas edificantes, que seria a coleção Fonte Viva, algum livrinho desses de mensagens, porque muitas vezes eles nos ajudam também a trazer a vibração para a abertura do Evangelho. É uma prece simples quando se começa. Eu vou mostrar para você, a gente produziu, mas agora já vai mudar de cara. Nós temos apostilinhas de Evangelho no Lar. Essa é do CA, que o CEABEM também tem, né? A gente vai mudar agora de cara e fazer em termos nacionais, coisa mais, né, refinada, bem mais prática. E nós deixamos um modelo de prece de abertura, porque tem gente que não sabe nem o que falar, que nunca fez. Então, a gente deixa um modelinho de prece de abertura, uma prece de encerramento, se a pessoa não souber fazer. Tem o roteiro, as principais finalidades, tudo aqui para quem quiser pode baixar. No site do CEABEM, tem lá para baixar. Não, a gente não tem impresso, se alguém precisar. Né? Se alguém pode pedir, e no SEAC tem para baixar, em breve teremos na Fé Suíça.
inclusive em papel para entregar para as casas espíritas, com uma remodelagem, uma repaginada. Aqui, olha, algumas coisas que podemos pedir a Deus e a Jesus, né? Aqui. Porque às vezes as pessoas pensam, será que eu posso pedir para Deus me ajudar a ganhar um pouquinho mais de salário? Pode. Vai receber outra Ele coisa. deu para a gente uma lei de progresso, né? Ele vai dar um jeitinho. Eu tive muitos chefes ruins. E aí agora eu tenho um chefe tão bom comigo, pessoalmente bom. E eu virei para o Divaldo e falei assim, nossa, Divaldo, primeira vez que eu tenho um chefe bom. Meu Deus, o que é isso? Aí ele falou assim, acabou a expiação, minha filha. Quando acaba a expiação, começa as coisas melhorarem, né? Porque tudo faz parte. Então a gente muda de trabalho procurando um chefe melhor, não vai encontrar. Porque nós precisamos daquele exercício, vencer aquela etapa até o momento que as coisas mudam, né? O que nós não podemos desistir é de trabalhar. Então, proteção para si, para a família, para a humanidade, pelos que sofrem no mundo, pelas crianças e pelos idosos, pelos que estão doentes do corpo e da alma, pela paz do mundo. Inclusive, podemos colocar o nome daquelas pessoas que a gente quer pedir por elas. Porque a prece, ela quando intercede, né? As leis divinas, elas são tão incríveis, são tão diferentes da nossa dureza de coração. Porque quando a gente interfere orando por alguém, aquela prece muda aquela vida. A gente não sabe o quanto que a gente pode fazer por outras pessoas. Está lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo, a intercessão da prece transforma as outras vidas para melhor, né? Então, as leis divinas, apesar de aquela pessoa estar passando por aquele sofrimento, por aquela dor, quando terceiros oram por ela, modifica aquela vibração, abre-se canais de ajuda e a pessoa começa a ser beneficiada por terceiros. E tem pessoas que não conseguem sozinha, precisa sempre ter uma ajuda de terceiros, porque senão elas não saem do sofrimento, que estão incrustadas em processos expiatórios, em processos provacionais, em processos dos espíritos, obsessão, né? Então a prece é um santo e divino salutar remédio para que a gente possa tanto se ajudar quanto ajudar os nossos irmãos que têm necessidade, né? Então, vamos adiante. Alguma dúvida até aqui? Porque a gente tem 2 minutos, eu só terminei a página. Então, por que onde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Aí tem pessoas que falam assim, mas eu moro sozinha. Eu posso fazer evangelho no lar? Você nunca está sozinho quando você vai fazer evangelho. Aí tem outras pessoas que dizem, toda vez que eu começo a fazer evangelho, eu começo a passar mal. Eu digo, continue fazendo, porque os obsessores não gostam de luz, né? Então eles vão lutar para que você permaneça rodeado com sombras. Então tem que ter uma perseverança incrível para fazer essa rotina. Mas quando você quebra esse padrão, quando você consegue instalar essa luz do evangelho no teu lar, você pode acreditar. Algo vai ser transformador. Algo vai ser grandemente fortalecido na sua existência. A harmonia chega, mas tem que ser feito com consciência e amor. Não aquele negócio, lá vou eu de novo ter que fazer evangelho. Não. Saiba, sinta, Jesus está chegando na sua casa. A paz do Cristo está chegando na sua casa. A luz do Cristo está chegando na sua casa. E nós, o que somos diante de Jesus? Qual o merecimento que nós temos para Ele sempre nos atender? Nós temos o merecimento de sermos filhos de Deus, irmãos dele, e que Ele jamais abandone. Então, nosso rogo a todos que estão nos ouvindo hoje é que façam esse exercício do Evangelho no lar, porque Evangelho no lar é aquilo que vai ajudar a transformação da humanidade. Porque nesse estudo também diz assim,
que é de uma pequena semente que se faz uma grande lavoura. Então, alguém tem que começar a plantar. E nós somos aqueles que estamos plantando hoje sem saber a grandiosidade do projeto de Jesus. Não importa que sejamos só nós. O que importa é que nós estejamos fazendo esse evangelho, porque ele vai, sem dúvida, se multiplicar. Há 40, 50 anos atrás não havia evangelho no lar aqui na Suíça. Agora já tem. Então, quantas coisas se modificaram, eu nunca vou me esquecer. Em 1992, quando eu cheguei, ainda existia Spitzplatz, oder? Em Zurique, onde eu fui pessoalmente, levei minha filha com 4 aninhos para ela ver como os jovens se drogavam na rua. Eram milhares, eram toneladas de seringas e papéis de seringa voando assim. E aquele jovem, eu vi uma mocinha de assim, uns 16 anos com a seringa batendo na testa, toda ensanguentada. São imagens que a gente se pergunta, meu Deus. Aí eu queria ir lá distribuir mensagem espírita, então os espíritos falam, não, evangelho. Começamos a orar. Gente, menos de um ano, fecharam, acabaram com aquilo lá. Fizeram projeto de assistência aos drogados, sem deixar eles expostos daquela forma, dando assistência social mais direcionada, né? E depois eu fui ver que era um projeto do qual nós estávamos engajados, os espíritas, né? Orando, vibrando e fazendo evangelho, e que deu origem a um daqueles espíritos, que é o André K., que escreveu o Diário de um Drogado. Ele estava no meio. E o que ajudou ele chama-se Edson e está até hoje trabalhando na Suíça, nessas instituições, arrumando uma forma de um dia isso tudo acabar, né? Pelo menos aqui ele é o responsável, né? Então eu paro por aqui e deixo o convite de amor, de saber que é assim. Porque só quem viveu o antes do Evangelho e quem vive hoje o depois do Evangelho pode dizer com certeza para vocês, vale a pena. Que Jesus nos abençoe, nos ilumine as consciências, nos dê forças para perseverar no Evangelho. Vamos lá. São 20h33. Vou fazer a prece. Então, nesse momento, elevemos os nossos pensamentos a Jesus. Vamos mentalizar que ele vem descendo uma escada em direção a nós, todo iluminado, nos trazendo um presente nas mãos. Vemos que, de repente, essa figura luminífera do Cristo, aqui diante dos nossos corações e dos nossos olhos espirituais, estende em suas mãos uma luz imensa em nossa direção. Essa luz não nos ofusca, mas brilha intensamente. Aos poucos, toma forma de um livro. Esse livro se chama O Evangelho segundo o Espiritismo. É o Evangelho com as suas máximas sagradas, que unirá as religiões do mundo, que unirá os corações, que unirá as nações, quando elas souberem compreender que o Consolador já voltou e já está entre nós. Jesus nos entrega este livro. Nós o tomamos e levamos na direção do nosso peito, abraçando, olhando para Jesus, agradecemos imensamente a sua bondade e misericórdia para conosco. E antes que ele se vá,
nos colocamos diante do seu coração, dizendo: Jesus, abençoa-nos com a tua paz. Envolve essas nações do mundo que estão projetando guerra. Cancela nas mentes e nos sentimentos dos homens de poder, dos armamentistas, daqueles que só têm uma visão de domínio de terras sobre terras, daqueles que se esquecem que desencarnarão, daqueles que estão engendrando de forma tão cruel guerras destruidoras. Deixa, Senhor, que a tua paz permaneça nesses corações invigilantes, adoecidos e torturados, destes homens que ainda não te conhecem. Roga, Jesus, ao nosso Pai pela nossa terra, para que os homens não usem seu livre-arbítrio para destruir, e que a nossa fé em ti, que as nossas preces possam chegar até eles, cancelando as ideias que estão sendo engendradas pelas trevas em suas almas. E esses nossos irmãos, Senhor, torturados pelo passado que ainda desejam vingança, ajuda-os a compreender que estão perdendo o tempo precioso de suas existências no mundo espiritual. Que eles aprendam a perdoar e se desligar, a diminuir essa ferida que corrói a humanidade há milênios e que quer continuar sobrevivendo em forma de sombras. Ajuda, Senhor, que a luz se faça na nossa humanidade sofrida. Que os homens de bem, o mais pronto possível, possam conhecer o teu evangelho de luz. Que as crianças do futuro sejam educadas em seus lares para te conhecer. Pelo menos conhecer a Deus, nosso Pai, em forma de amor e bondade, e não um Deus vingativo que tortura, que faz guerra, que se vinga. Porque Deus é bom e Ele nos ama. Encerrando, pedimos, Senhor, paz para os lares da terra. Essa célula sagrada que gera os homens do futuro. Que haja mais consciência dos pais, mais carinho na convivência, mais tolerância e mais perdão entre as paredes onde convive aqueles que se chamam família. Que assim seja. Graças a Deus. Graças a Deus.